O ex-presidente inelegível e réu por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a pagar R$ 150 mil por danos morais coletivos após declarações feitas em 2022 sobre adolescentes venezuelanas. Na ocasião, Bolsonaro relatou ter visitado uma comunidade em Brasília, onde encontrou meninas de 14 ou 15 anos, afirmando que, aspas, pintou um clima, o que gerou ampla repercussão negativa por conotação sexual e teor considerado discriminatório e misógino. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. E até pensei em colocar uma musiquinha alegre e tal, porque, Bolsonaro condenado, mas é que o assunto é tão pesado que não dá. Pois é, Sophie, é uma condenação, a gente vai falar que é uma vitória, claro, mas tem tantas camadas, tem tantas questões aí, porque o Bolsonaro foi condenado porque essa fala foi considerada discriminatória. Teve ali uma ideia de conotação sexual com o termo pintou um clima com adolescentes de 14, 15 anos. Se fosse com 12 anos, inclusive, a gente já podia até levar para um outro lado, porque o ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Né? E ele colocou um 14 e 15 anos que também é inapropriado, que não caberia em nenhum contexto, e neste caso, inclusive, ele falava sobre prostituição de menor de idade, que é uma outra contravenção, e ele, como chefe de Estado, deveria denunciar, coibir, fazer alguma mobilização, entrar em contato com as autoridades locais. E ele disse simplesmente que, sabe, ele supôs que era prostituição e saiu de lá e seguiu a vida dele. Isso foi o que ele disse. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria que fala sobre a condenação do Bolsonaro e a multa. Tem uma coisa, tá? A gente tem também que considerar que foi uma vitória, porque na primeira instância ele não foi condenado, isso foi para a segunda instância. Então, teve um avanço no entendimento do judiciário, mas ainda assim é muito pouco de multa pelo que foi dito, pelo impacto que isso teve, e pelo tempo que a gente esperou, né, para agora ter esse retorno. Por favor, vou te pedir para trazer a matéria. Oi, Carol. Pois é, o entendimento da Justiça foi de que as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro causaram ali uma interferência na adolescência daquelas crianças. Só para a gente contextualizar o que aconteceu, né? Essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro foi durante um podcast lá em 2020, quando ele relatou que meninas venezuelanas de 14 até 16 anos de idade estariam, segundo ele, muito bem arrumadas e se preparando, abre aspas, para fazerem programa, de acordo aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele sugeriu naquela situação, naquele podcast, que era a maneira que aquelas garotas, aquelas adolescentes encontraram para sobreviver, né, para garantir ali alguma quantia, algum dinheiro para suas respectivas famílias. Vale a gente lembrar também uma frase do ex-presidente Jair Bolsonaro que repercutiu bastante naquela época, a frase que ele utilizou ao chegar lá naquela região onde essas meninas, onde essas adolescentes estavam. Ele disse que pintou um clima. Então, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar uma multa de R$ 150 mil, que será revertida ao Fundo da Infância e da Adolescência do Distrito Federal, e ele também está proibido de usar imagem de crianças e adolescentes sem autorização legal, estimular gestos violentos, como o gesto de armas com as mãos, e também fazer insinuações de cunho sexual. Para além dessas declarações envolvendo essas adolescentes, essa decisão
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal também leva em conta a utilização da imagem de crianças durante a campanha eleitoral para a corrida presidencial, onde essas crianças, adolescentes, apareciam ali fazendo o gesto de armas com a mão. Então, por isso, essa proibição. Em nota, a defesa do ex-presidente se manifestou, disse que recebeu com surpresa essa decisão judicial e sinalizou que vai recorrer da decisão. Essa determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal leva em conta, como eu disse, essa declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, que repercutiu bastante à época, durante aquela entrevista que ele deu num podcast, também o fato de ele utilizar a imagem de crianças fazendo gesto de armas com a mão. Carol. Sofia, eu ia perguntar, inclusive, para assistir o vídeo que Bolsonaro fala das meninas, você pode me dizer, não, mas assim, né, jornalisticamente falando. Vamos lá, Sofia. Esqui, passei de cavalo, de jegue, né? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 24 de julho, e... Era isso daí? Exatamente, Sophie. Esse pensamento dele, né, de que as meninas estão ali para ganhar vida, eu gostei de um comentário que foi feito aqui no chat, foi uma correção ao que eu falei. Na verdade, ele não supôs que as meninas estavam ali ganhando a vida, né, fazendo, né, na prostituição, quando ele entrou na casa. Ele certamente supôs quando ele estava passando. E aí ele pediu para entrar na casa. E aí ele identificou. Eu ia que tem comentar mais exatamente crianças. isso. Eu ia comentar exatamente isso. Ele viu menininhas de 14, 15 anos, achou que elas estavam se prostituindo e a primeira coisa que ele pensa em fazer, entrar na casa. Na casa. O que ele foi fazer? O que ele foi Na fazer? casa. Ah, em que mas não, meninas, eu né, fui... de 14, 15 anos estavam ali. que ele achava que estavam se prostituindo. Ah, não, mas ele foi lá pra fazer uma vistoria, pra poder denunciar depois. E por que não denunciou? A gente busca a denúncia. Cadê a denúncia, né, sobre o Se Bolsonaro? você Né, vê que... menor se prostituindo, você tem que denunciar. Porque ele não denunciou, deixou pra falar no podcast, assim, do nada. Como se fosse algo muito tranquilo de ser feito. E uma coisa, né, Sofia? O Bolsonaro, ele sabia que ele seria condenado, não sobre este caso. Mas aí, só para a gente diminuir o clima, né, que fica extremamente pesado, e que bom que ele vai ser condenado, não sei se eu falei, o valor de R$150 mil vai ser destinado para o Estado, e aí esse valor pode, de fato, ser utilizado de forma muito adequada para ajudar crianças e adolescentes, as infâncias e adolescências no nosso país. E aí eu vou te pedir para trazer um vídeo recente, que o Bolsonaro, ele disse que ele tinha certeza da condenação dele. Não foi a condenação pelo 8 de janeiro ainda, mas uma condenação de fato veio. Vamos lá. Em entrevista à agência Reuters, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou agora há pouco que sente que já está condenado. Ele disse que conversa dia sim, dia não com Eduardo Bolsonaro e foi além. Disse que se ele não for candidato, as chances de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva são grandes. E o senhor acha que se sente já condenado? Porque... Não há a menor dúvida que ele é condenado. Tanto é que nem pelo plenário seria julgado. É uma turma específica onde Alexandre de Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então eu não tenho dúvida da condenação. É isso, Sophie. De fato, uma condenação veio. Não foi ainda do 8 de janeiro, a gente vai esperar por essa. Mas a gente já tem mais uma vitória aí do Bolsonaro.
Eu gostei também de uma pergunta que foi feita no chat. Quais crimes Bolsonaro não cometeu, então, né? De acordo com o STJ, essas palavras, o gesto de conotação sexual com crianças e adolescentes é inaceitável. E além dos valores de 150 mil por danos morais coletivos, ele também vai ter que, ele pode pagar uma multa de 10 mil reais por descumprimento, se não houver o pagamento da multa, né? Inclusive, o Bolsonaro, ele, de muitas formas, ele é reincidente em vários crimes, né? Então, a gente espera que, de fato, haja esse cumprimento e que mais outras condenações ainda saiam por aí, porque crimes não faltaram, isso é um fato. Definitivamente não, Dai. E eu, inclusive, acredito que o maior crime do Bolsonaro tá saindo barato. Que ele ainda sequer está sendo julgado, que é a questão da pandemia, né? Pintou um clima com as meninas de 14, 15 anos, é terrível? Sim, tentativa de golpe de Estado, sem dúvidas. Mas a gente sempre tem que lembrar que das 700 mil pessoas que morreram na pandemia, muitas delas poderiam estar aqui se não fosse a gestão escabrosa que essa criatura fez de promover o negacionismo e de tentar fazer de tudo para impedir que as pessoas se vacinassem, que voltassem para as ruas o mais rápido possível para salvar a economia. Centenas e milhares de pessoas morreram por causa do governo dele. Isso eu digo sem medo de errar. Centenas de milhares de brasileiros morreram por causa do governo dele. E isso tá saindo barato. Tá saindo barato. Se ele acabar na cadeia, vai ser por outra questão, que não é uma questão pequena. É uma questão que sim, deveria colocar ele na cadeia sim, a tentativa de golpe. Mas não é a pior coisa que ele já fez. Assim como pintou um clima, não é a pior coisa que ele já fez. Mas a gente fica com o que vier, né? Cada condenação dessa criatura é uma vitória. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais plantão do Meteoro.